Graça e paz, esse é o programa Texto e Contexto, um espaço online da Igreja Adventista da Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você mais uma vez por aqui. Nos programas Texto e Contexto desse mês de março, nós estamos conversando sobre batalha espiritual. Na última semana, nós tivemos aqui o nosso primeiro programa sobre esse tema e conversamos sobre a natureza dos anjos maus. Conversamos um pouco sobre quem são os demônios. Se por um acaso você perdeu esse programa, você pode acessá-lo no canal do YouTube Promessistas Brasil TV Viva Promessa. O conteúdo está lá, disponível para você checar e assistir também o primeiro programa da nossa série. Hoje nós daremos continuidade a essa temporada sobre batalha espiritual e vamos conversar um pouco aqui sobre a origem dos anjos maus e também sobre o chefe dos demônios. Essa é a proposta da nossa conversa no programa Texto e Contexto de hoje. E antes de apresentar os nossos irmãos que estarão nos ajudando nessa conversa, nesse bate-papo bíblico, eu queria convidar você mais uma vez para compartilhar o link desse programa. Compartilhe o link do programa Texto e Contexto com as pessoas da sua família, com seus amigos, irmãos em Cristo Jesus, nos grupos de WhatsApp da igreja. Compartilhe para que mais gente tenha acesso a esse conteúdo e seja também abençoado com o programa Texto e Contexto. Mas vamos lá para o nosso programa de hoje. Temos a alegria, mais uma vez, de ter conosco aqui pastores Alessio e Mateus. Nos ajudaram aqui no programa da semana passada, começando a falar sobre esse tema desafiador, que é conversar sobre os anjos maus. Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez no programa Texto e Contexto. Amém, pastor Eleilton, uma grande alegria para a gente poder retornar aqui, né? Como você disse na semana passada, parece que estamos aí há 2 anos, do Texto e Contexto. Fazer parte deste momento é um momento de muita alegria. Alegria estar aqui, pastor Mateus, com a gente aqui mais uma vez. Que Deus abençoe, muito bom estar aqui contigo. Que Deus abençoe meu irmão, minha irmã, como sempre, ao longo desses 2 anos, quanta coisa boa o Texto e Contexto tem passado para a gente, para o público promessista, assim, de uma forma bem especial, bem carinhosa. Fazer parte deste momento é sempre um momento maravilhoso. E ter vocês aqui com a gente na certeza de que há algo de Deus para a sua vida também. Deus abençoe e obrigado pela presença. Amém. Também quero expressar aqui a minha alegria, gratidão de poder voltar aqui ao programa Texto e Contexto para continuar tratando desse assunto que ainda gera confusão, pastor Eleilton? Mas que com a graça de Deus, à luz da palavra de Deus, a gente vai tendo esclarecimentos, porque a palavra do Senhor é luz, para iluminar nossa mente, nosso coração. Então, é um prazer, uma alegria mesmo. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês, irmãos. Que mais uma vez sejamos edificados aqui, para a glória de Deus. Obrigado, pastor Alessio. Que Deus nos abençoe, nos dê um tempo aí de graça mesmo. Amém. Amém. E eu aproveito para destacar, então, esse termo que o pastor Mateus usou na fala dele, a luz da palavra de Deus. A nossa grande preocupação, você que acompanha o Texto e Contexto sabe, é sempre conversar sobre os temas à luz da palavra de Deus. E com esse tema não é diferente. Na semana passada nós citamos aqui o texto de Apocalipse, capítulo 2, o texto que fala da igreja lá de Tiatira, versículo 24, onde os cristãos estavam querendo saber os segredos de Satanás, aquela falsa doutrina de que para vencer Satanás eu preciso experimentar Satanás, enfim. Nós não estamos aqui à procura dos segredos de Satanás, nós queremos tão somente nos programas desse contexto sobre esse tema entender o que a Bíblia diz. Essa é a nossa grande intenção. Verdade. Então começamos na semana passada a conversar sobre a natureza dos anjos maus, e estudamos aqui que os anjos maus, eles eram santos e puros quando foram
criados. Assim como existem hoje os anjos bons, eles também foram bons. Eles também foram bons um dia. Né? Deus não os criou diferentes, né? Mas hoje, então, nós vamos tentar entender por que eles hoje são maus. O que aconteceu, né, para que esses anjos maus eles existissem. Pastor Alessio, começar contigo, então. Comenta um pouco para a gente essa questão. Por que os anjos maus, que antes eram bons, por que deixaram de ser bons? Por que deixaram de servir a Deus e hoje servem continuamente a Satanás? O senhor mesmo comentou, acho que na semana passada, a sua última fala, né, que assim como os bons são diáconos de Deus, os maus são diáconos do diabo, né? Estão a serviço do diabo. Conta pra gente como aconteceu essa queda deles e essa mudança com relação aos anjos maus. Pastor Eleilton, essa palavra queda, eu penso que ela, por si só, já clareia muito o nosso assunto, né? Como você disse com muita propriedade, os anjos foram criados bons. Todos eles foram bons. Foram criados bons. O pastor Mateus nos falou sobre a criação na semana passada, sobre o ato de Deus criar os anjos. Milhares e milhões de anjos. Todos foram criados bons. Com a mesma bondade, com a mesma santidade, com a mesma justiça de Deus. Agora, interessante, né? Que mesmo sendo criados de uma forma mais tão peculiar, tão gloriosa, em determinado momento, Satanás vai se rebelar contra Deus. Vai surgir no coração de Deus, no coração dele, essa rebelião contra Deus. Por si só, essa situação já é muito delicada. Mas além dele se rebelar, o texto diz, a Bíblia diz, que ele vai conseguir convencer a terça parte dos anjos para que sigam no seu intento. Não é pouca coisa, né? O tempo que ele leva, a Bíblia não diz, mas assim, ele está convencido disso, o coração dele agora está afastado de Deus, ele está se rebelando contra Deus lá no fundo da sua alma e agora ele começa a vender a ideia para os anjos. Mas olha que coisa, é um negócio extraordinário, digamos assim, né? Lá em Apocalipse, no capítulo 12, fala que ele é comparado ao dragão, né? Um dragão que com a sua cauda arrasta a terça parte dos anjos. Aqui é Satanás mesmo, é o diabo, né? O dragão aqui é a figura, representa mesmo aqui o diabo. E a terça parte que ele arrasta são os anjos que compraram a sua ideia, entenderam a sua ideia, aceitaram a sua ideia, né? Nesse caso fica claro aqui, o texto deixa explícito que ele é o chefão, né? Ele é o cabeça dessa rebelião. É ele que puxou o assunto, é ele, o coração primeiro enegrecido foi o dele, o coração primeiro que se contaminou foi o dele, e agora ele começa a vender a ideia e milhares de anjos aceitam a sua proposta. Lá em Ezequiel também, no capítulo 28, lá nós temos uma profecia que é contra o rei de Tiro. Contudo, grande parte dos estudiosos entende que ali também faz uma menção velada a Satanás. Explica, inclusive, a razão da queda. Lá fala, em Ezequiel, no capítulo 28, que é por soberba, né? Ficou ensoberbecido, né? O coração dele, do diabo, se ensoberbeceu. Conta que, quem sabe, a sua posição, né, que ele tinha, ele acabou querendo ser igual a Deus, ocupar o lugar de Deus. E é provável, né, que os anjos que tenham se unido a Satanás, também motivados por uma mesma ambição de poder, e aí todos juntos decidiram se rebelar contra Deus. Né? Ele se rebela, ele busca o apoio de uma terça parte dos anjos, eles chegam num acordo, querem ser igual a Deus e rebelam-se contra Deus. Interessante que lá em Ezequiel 28:16 fala que na multidão do seu comércio, né? A palavra no original significa aquele que andava por aí, né?
Talvez indique que é o andar lá de Satanás no meio dos anjos, né? Assegurando a fidelidade, vende a ideia para um, vende a ideia para outro. Ele vai conquistando adeptos, né, para esse programa de rebelião contra Deus. E é importante, eu acho interessante que a gente dimensione isso, porque não estamos falando de uma coisa tão simples, né? Quando a gente pensa na rebelião de um anjo, já é uma coisa extremamente delicada. Mas quando a gente pensa, principalmente essa palavra aqui, comércio, que significa ficar andando por aí, é um pecado premeditado, ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Sabe o que está fazendo. No coração dele já está lá, ó. A rebelião, ele começa a falar com um, fala com o outro, vende a ideia para um, ganha adepto de um, de outro, enfim, até que é um terço dos anjos, né? Anjos que foram originalmente criados bons, mas que em um determinado momento se rebelam e tem a queda daquele estado original em que eles foram criados. Agora estão abaixo. E a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais, né, aqui no programa. Verdade. Acho que esse Ezequiel que fala, elevou o seu coração por causa da sua formosura. Da sua formosura, né? Então, parece que se achou belo e perfeito demais, né, esse ser, né, e de repente olhando para si mesmo, né, Não é? no espelho e cantando, quão grande és tu. Quão grande és tu, né? Por que não pode ser eu mesmo, o próprio Deus? Mas é terrível isso mesmo, o poder de convencimento e de lábia que ele tem, de articulação, né? Porque assim, você falou que semana passada, são milhões de anjos que foram criados, então assim, ele conseguiu convencer milhões de seres celestiais para acompanharem a ele nesse programa de rebelião contra Deus. Então imagine a mente maquiavélica desse ser para tramar isso. Né? Verdade. E é um negócio assim que ele já tinha tudo, né? E é descontente, né? Então, um descontentamento no chefe, né, dos demônios aqui. Sim. Vai gerar essa rebeldia, né? Eu acho que... Acho não, né? Ele faz isso hoje, né? Eu quero sempre entrar nas ações aqui, né, dos demônios, mas e se a gente não tomar cuidado, parece que é isso que acontece com a gente, né? A gente é tentado. Quanto mais a gente tem, menos satisfeito a gente fica e a gente quer cada vez mais, né? Então, isso é uma artimanha de Satanás, né, na humanidade. E parece que é isso que ele faz lá, né? Lá no céu com os anjos, quando ele vai andando e vai vendendo a ideia, né? E aí os anjos foram comprando e caíram, né? Se a gente não tomar cuidado, a gente compra também. Marcaram na dele. É isso aí. Marqueteiro do mal. É isso aí. Verdade. Pastor Mateus, quando que aconteceu essa queda, né? Se a gente pudesse tentar dimensionar isso. Quando essa queda aconteceu? Parece que há pelo menos aí duas hipóteses, né? Duas possibilidades. Comenta um pouco para a gente aí sobre essas possibilidades e qual delas, né, parece fazer mais sentido. Entre os teólogos existem mesmo, né, duas fortes teorias, né? Quando a gente vai estudar o livro de Gênesis, né, que é o livro que vai narrar o princípio de todas as coisas, a gente vai ver que na criação, tudo que Deus cria é bom, né? A gente tem a repetição sempre no final de cada ação criativa de Deus, Deus vai dizer que era bom, né? O que ele fez. E foi tarde, amanhã, no primeiro dia, e viu Deus que era bom, né? E ele vai repetindo isso ao longo dos versículos, né? Chega no versículo 31, quando ele conclui toda a sua obra da criação, no versículo 31 vai dizer assim, lá em Gênesis, né? E viu Deus que tudo quanto tinha feito era muito bom, né? E eis que era muito bom. Então, talvez uma primeira teoria aqui, uma forte teoria, eles vão dizer que, como Deus criou tudo muito bom, então, antes do versículo 31, não tem demônio, né? Não tem mal, não tem Satanás. Então, é bem provável que seja ali entre o versículo 31 do capítulo 1 aqui e o versículo 1 do capítulo 3, né? Aliás, o capítulo 3, né? Que ele vai dizer que tudo é bom. No 31, ele diz isso, né? E aqui, depois do 31, começa a vir o capítulo 3, é o capítulo que narra o pecado, né? No 1:31, tudo é muito bom. Tudo é muito bom. No 3:1 já tem um ser que não é muito bom. Já não é muito bom. Alguma coisa aconteceu. Então, é uma teoria muito forte que vai mostrar que provavelmente foi aqui, né? Que surge essa rebelião, né? No coração de Satanás. Mas há uma outra teoria, né? Tem um livro do Henry Thyssen, ele é um livro que chama Palestras Introdutórias à Teologia Sistemática, e ele vai defender uma outra ideia, né? O texto de Gênesis 1:2 diz que a terra era
sem forma e vazia, né? E trevas cobriam, né? A face do abismo. Então ele vai dizer que provavelmente foi ali em algum momento, né? Em algum momento ali, antes dessa, depois que Deus criou os céus e a terra, perfeito, em algum momento ali entre o versículo 1 e o versículo 2, acontece a rebeldia ali de Satanás, né? E aí talvez isso explicasse o motivo da terra estar dessa forma, né? Sem forma, vazia, com as trevas cobrindo, né? Mas essa é uma teoria que ela não parece ter muito sentido, né? Quando a gente olha para o texto que o pastor Alessio colocou aqui, do texto de Ezequiel, capítulo 28, lá no versículo 16, a gente vai ver uma expressão que é atribuída a Satanás, né? Como um querubim que estava no jardim, né? Todo formoso, né? Cheio de beleza. E se ele estava no jardim ali, quando Deus cria, então não faz sentido isso ter acontecido antes aqui do versículo 2, né? Antes da criação do jardim. Então, é bem provável que a primeira teoria faça mais sentido, né? Que foi após ali a criação, né, de todas as coisas, e em algum momento, então, Satanás cai, né? Falando da expressão da queda, né? Cai mesmo, né? Cai para não subir mais, né? Para não voltar mais no sentido de ter esse momento de comunhão, né, com o Pai, né? Ok, então todo mal existente começou a surgir em algum momento entre essa descrição de Gênesis 1:31 e essa descrição de Gênesis 3:1. Não sabemos exatamente quando, mas ali surge, né, todo o mal que a gente tem que lidar no planeta. No 3:1 aparece Satanás no jardim de novo, mas agora já maligno, né? Para tentar, né? Isso aí. Isso é até interessante, essa tua fala, porque vocês já devem ter ouvido também, mas eu já ouvi tantas vezes, algumas vezes até dentro da nossa igreja, mas com certa frequência, com mais frequência até fora, a ideia de que porque Satanás pecou, Deus decidiu criar o ser humano. Sim, uma tentativa de aposta, isso, né? Esse aqui foi um adorador que falhou, agora eu vou criar um ser que vai me adorar, porque o ser não me adorou, né? Então, isso faz pouco sentido, né? Quando a gente entende essa ideia da criação aqui entre Gênesis 1:31 e 3:1. Então, na verdade, Deus criou tudo para a sua glória, né? E anjos bons, seres humanos, aqui não tem nenhum tipo de aposta, nada aqui nesse meio. Né? Não tem. Mas é isso. Pastor Alessio, tem um outro texto também no Antigo Testamento. O senhor falou de Ezequiel 28, né, uma profecia contra o rei de Tiro, mas que provavelmente tem uma menção velada ali a Satanás. Em Isaías 14, versículos do 12 ao 17, também parece haver uma menção velada a Satanás e a queda dele. Queria que o senhor comentasse um pouco esse texto, e principalmente essa expressão que aparece ali, serei semelhante ao Altíssimo. Parece que foi algo que teve no coração dele. Por que isso é tão grave? Então, isso é verdade. Nós citamos aqui tanto Ezequiel no capítulo 28, quanto aqui Isaías 14. Bem da verdade, a gente sabe que alguns estudiosos, né, da Bíblia, principalmente os teólogos liberais, eles não fazem esse link lá de Ezequiel 28 e nem de Isaías 14 com Satanás. Não faz uma correlação, né, com Satanás. Eles enxergam apenas essa questão de uma narrativa histórica sobre o monarca da cidade de Tiro, o rei de Tiro, e sobre a anterior superpotência Babilônia. Mas, de fato, se por um lado esses dois textos eles referem-se imediatamente às forças terrenas, mas o seu significado espiritual é mais profundo, sim. Quando a gente lê com cuidado, a gente vê ali todo o contexto, é vital perceber que existe, sim, uma revelação aqui narrativa referente a Satanás. De acordo com Isaías 14:12, a Bíblia está dizendo que, ao sondar a mente deste anjo, Deus testemunhou uma das declarações mais arrogantes que um coração possa ter, né? Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isso aqui é extremamente grave, né? Extremamente arrogante, né? Quando fala que vai subir às mais altas nuvens, ser semelhante ao Altíssimo, esse termo significa ser possuidor dos céus e da terra. Ser possuidor de tudo, né? Como que se fosse o originador, como se fosse o criador, né? Que
que tudo tivesse uma origem nele, né? Olha, sim, um sentimento extremamente arrogante. Deus sabe que lá no coração de Satanás, esse sentimento já está. Né? Quer ser semelhante, quer ser o Senhor de tudo, quer ser o possuidor de todas as coisas, o originador, como se por um lado nós sabemos, né, como foi dito agora rapidinho aqui, né, pouco tempo aqui, que tudo foi para a glória dele, toda a criação, né, tanto os homens quanto os anjos, todos foram criados para a glória de Deus. Querer se colocar como o dono de todas as coisas é querer a adoração de tudo para ele, né? Deixa claro aqui, né? O propósito de Satanás, então, é ter essa autoridade que é de Deus, é usurpar essa autoridade que Deus tem sobre os céus e a terra. Ele quer usurpar, ele quer que a autoridade seja dele. Né? Quer tomar de Deus. Né? Exatamente, quer tomar de Deus. A autoridade não é mais dele, agora é minha. O louvor não é para ele, é para mim. Tudo que era dele agora é meu. Então, é sim uma rebelião declarada mesmo de querer sentar no trono de Deus. É inacreditável, né? E é exatamente por isso que ele caiu, né? Porque Deus sabe do coração dele. Deus é extremamente justo. Deus sabe exatamente o que passa, o intento do coração dele, né? Ele cai exatamente por causa disso, né? A maldade. Chegou a maldade no coração dele. E é por isso que tem a queda, como o próprio Cristo disse lá em Lucas, né, 10, 18. Se o irmão quiser ler na sua Bíblia, a irmã quiser ler por gentileza, abra sua Bíblia lá em Lucas 10, 18, que Jesus disse que via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ele foi expulso lá, ele caiu mesmo, né? Ele caiu. Então, por isso que eu digo e repito, né, que a questão da queda, só essa palavra por si só já nos traz uma informação bastante relevante do que aconteceu nesse momento aqui da história dele. É isso aí. Realmente parece ter sido algo muito grave mesmo, muito né? Grave, isso muito grave. Que aconteceu, né? Para Deus expulsá-lo, né? Acho que todo tipo de autoridade gera responsabilidade, né? Nós comentamos, acho também no último programa, que os anjos foram criados como seres poderosos, né? Eles não têm todo o poder, mas eles têm são poderosos. Algum tipo de poder, né? De repente maior até do que os seres humanos, né? Então, por conta de terem sido criados nessa categoria, né? Então esse sentimento que vai nascer no coração desse ser é algo muito grave. É muito grave. Que fez com que Deus o expulsasse. E assim, parece, como a gente comentou também na semana passada, que eles são uns tipos de seres para os quais você não ouve falar de arrependimento. Eles tomam uma decisão... Pronto. Eles tomam uma decisão definitiva, né? Como uma apostasia mesmo. Né? Eles viram as costas para Deus e fazem isso de maneira definitiva. Né? Não há arrependimento. Né? E é tão grave, né, que de repente alguém pode pensar, mas por que Deus permitiu, já não exterminou ele ali automaticamente? Né? Mas assim, tem todo o plano da redenção. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso também nos próximos programas, né? Mas a gente não pode esquecer daquela passagem do Apocalipse lá, né? O lago de fogo e enxofre preparado para o diabo. Então, assim, Deus já colocou à vista, assim, né? na história, né? Na linha do tempo, né? Ele já colocou na linha do tempo o dia da destruição desse ser, né? Sim. Porque foi muito grave mesmo. Foi muito grave. Isso que nasceu no coração dele. Professor Eleilton, é interessante assim, né? Eu volto a frisar isso, né? Porque nasce no coração dele, é extremamente grave. Ele sai, né? Convencendo, e ele vai convencer muitos anjos. Então, na realidade, ele não estava para brincadeira mesmo, né? Não. Ele não estava para brincadeira, ele estava botando para quebrar. E Deus sabia disso. Então, a rebelião, ela foi de um grau de malignidade assustadora. Sim. Assustadora. Então, não tinha, né? Até porque se tivesse meio termo, Deus teria tomado, né? É porque Deus sabe que lá foi nas últimas consequências mesmo, né? Isso aí. E não existia uma outra solução que não fosse mesmo expulsá-lo, né? É isso. Bom, e você que está acompanhando a gente agora no programa Texto e Contexto, se eu te fizer a seguinte pergunta agora. Nós falamos aqui do texto de Isaías, capítulo 14, versículo 12. Esse texto é usado por muita gente para
para dizer o nome de Satanás antes da queda. Se eu perguntasse para você que está aí em casa, qual era o nome dele antes da queda, o que você me responderia? Tem até série na Netflix com esse nome, né? Verdade. Talvez na mente de muita gente está passando agora o nome Lúcifer. Né? Pastor Mateus, é correto usar Isaías 14:12 para dizer que o nome de Satanás antes da queda era Lúcifer? Não, né? Essa afirmação está equivocada, né? Embora o nome de Satanás seja popularmente conhecido como Lúcifer, né? Antes da queda, né? O pessoal até compara, né? E vai dizer que antes de ser Satanás, ele era Lúcifer, né? E aí o pessoal vai dizer que era um anjo de luz, né? Vão traduzir Lúcifer como um anjo de luz. Mas olhando aqui para o texto de Isaías, tanto no hebraico quanto no grego, né? Na versão da Septuaginta, que é a tradução grega, não é essa a compreensão que a gente tem, né? Olhando para o texto original, não tem nada a ver. O que acontece aqui é uma tradução latina, né? Quando o Jerônimo vai traduzir lá, a pedido do Papa, a Bíblia, o Antigo Testamento, ele vai traduzir, e aí quando chega nessa expressão, ele traduz por Lúcifer, né? Então não é essa ideia, né? Se a gente fosse perguntar de onde veio, então essa ideia veio dessa tradução, né? Ele vai traduzir o termo lá do hebraico, que é Rei Léo, por Lúcifer, né? Mas não é nem nome próprio, né? O pronome ali, o termo que é utilizado nem pode ser considerado como um nome, né? Então não dá para atribuir a Satanás nem como estrela da manhã, como se fosse o nome dele, né? Mas é uma tradução e assim é equivocado, né? Então não dá para a gente afirmar, ainda que seja popular, né? E as pessoas gostem de utilizar nas séries, nos filmes, né? No dia a dia, até em algumas pregações, né? A gente escuta, mas biblicamente não dá para afirmar que esse era o nome dele, né? Uhum. Parece que a Bíblia não vai dar nome a ele antes ali do pecado. Ele era um anjo, né? Um anjo importante, um querubim, né? Mas que não possui um nome próprio para dizer. Talvez algumas pessoas fiquem frustradas, né? Porque gostam de utilizar, né? Mas não fique, né, irmão? Uhum. Mas não tem, né? Biblicamente não tem. Mas dá para dizer que ele era chamado de estrela da manhã, né? Antes da queda. E talvez isso tenha enchido o coração dele a ponto dele querer de fato tomar o lugar de Cristo, né? Que é agora chamado de estrela da manhã. Ele é a verdadeira estrela da manhã, né? Cristo é de fato aquele que ilumina, né, os nossos corações em trevas. Né? Satanás é talvez uma falsa luz, né? Uma luz que vai tentar nos seduzir, mas para nos levar para a escuridão. Né? Uhum. Mas Jesus é a verdadeira luz do mundo e é nele que a gente tem que focar. Né? Ainda que a gente estude sobre Satanás aqui, a gente não pode esquecer o verdadeiro foco do Evangelho. Né? É isso aí. É até estranho pensar, né, que esse era o nome dele, porque nós temos uma Bíblia escrita em hebraico e grego. E Lúcifer é o nome latino, né? Então não tem latina. Não tem latina na Escritura, ainda mais no Antigo Testamento. Então o que a gente tem lá é o Rei Léo. Então, mas como essa Bíblia reinou, a Vulgata Latina acabou reinando muito tempo como soberana, como quase que a única versão, né, por conta da Igreja Católica, acabou se popularizando mesmo essa ideia. Né? Até hoje é usada, né? A Vulgata como uma referência, né? Sim, com certeza. Você falou de Jesus, né, ser estrela da manhã, tem até uma música, né? Verdade. Antiga essa aí. Estrela da manhã, essa é antiga, né, pastor Alessio? Essa é antiga. Essa é da época de quem? Não pode falar que é da sua época, o pessoal vai achar que o senhor é antigo, né, pastor? Mas ele é estrela da manhã, né? Assim, o que o pessoal às vezes não leva em conta é que esse mesmo Jerônimo que traduziu o termo Rei Léo aqui em Isaías por Lúcifer, lá em 2 Pedro 1,19, quando fala sobre Cristo, né? Sobre a estrela d'alva brilhando nos vossos corações, né? Lá é uma referência a Jesus, em 2 Pedro. Só que se for olhar o latim, no latim está Lúcifer também lá, em 2 Pedro, né? Capítulo 1, versículo 19. Então, nas versões nas versões do Jerônimo, até Jesus é chamado assim, né? Porque é a ideia de ser o originador da luz, né? Então, enfim, não dá para dizer que Lúcifer era o nome de Satanás antes da queda, né? Não. Mas então a Bíblia não diz, então eu não vou poder dizer o nome. Então a Bíblia não diz. Eu até queria que o pastor Alessio comentasse um pouco mais para a gente assim,
o que a Bíblia fala sobre Satanás, sobre o diabo, sobre o chefe dos demônios, né? Nós vamos falar aqui no próximo programa sobre a atividade dos demônios de maneira geral, mas sobre o chefe, sobre esse ser, né, que caiu, que quis ser semelhante a Deus, né? Já entendemos que ela não fala o nome dele, mas o que ela fala sobre ele, pastor Alessio? Comenta um pouco para a gente isso. Pastor Elilton, isso é importante, né? Porque assim, nós falamos hoje, já falamos no programa passado, que a Bíblia ela é farta, né, de informações. Todas as informações bíblicas são corretas, são confiáveis. Vamos pensar um pouquinho, né? O que a Bíblia fala sobre ele? A Bíblia fala que ele é chamado de diabo, que é chamado de Satanás. O termo diabo, no grego, diabolos, significa aquele que acusa, aquele que difama, aquele que maldiz. Então, só no termo bíblico de diabo, quando atribuído a este anjo, está dizendo que ele é um acusador. E aí, ele é acusador em todos os níveis e de todas as formas que se pensar. E aqui é longo o assunto, né? Mas ele é acusador, ele acusa. Ele difama, ele é difamador. Ele é maldizente, ele maldiz. Então, pensa, é alguém que vive na prática constante disto. É a profissão deste anjo, é de ser diabo, é de acusar, é de difamar, é de maldizer. Mas a Bíblia fala, a palavra também fala a Bíblia fala que ele é Satanás, né? Aí já fala que ele é o adversário. Ele vive para se opor a Deus, para se opor ao sagrado, para se opor a tudo aquilo que é bom. Ele vai se opor às nossas vidas, às nossas pregações, ele vai se opor às nossas orações, ele vai se opor a Deus, ele vai se opor aos anjos bons. Ele é alguém que se opõe a tudo aquilo que é bom, a tudo aquilo que tem um propósito santo, uma ação santa. Ele vai tentar de todas as formas atrapalhar em todas as áreas aquilo que é sagrado. Então, só o fato da Bíblia falar que ele é diabo e que ele é Satanás, ele é chamado assim, já abre um leque enorme, né? Para a gente entender um pouquinho da pessoa dele e da natureza dele, né? Ele é um anjo caído, ele caiu, é uma criatura que é deformada espiritualmente. Ele perdeu toda aquela santidade, os atributos morais que Deus tinha. Como Cristo disse, né? Ele nada tem de mim. Então pensa, é um ser extremamente maligno. Ele é extremamente odioso, no termo mais profundo da palavra, né? No termo mais profundo da palavra. O fato dele ser assim, extremamente maligno, claro que ele não torna Satanás, não torna o diabo mais poderoso que os demais anjos, né? Não torna. Eles foram criados com quanto sejam mais poderosos do que os seres humanos, né? Mas ele não é tão poderoso quanto Deus, não é nada disso, né? Mas que ele vai fazer de tudo para poder atrapalhar. Ele vai usar toda a sua força, ele vai usar toda a sua astúcia, toda a sua inteligência para destruir tudo aquilo que é de Deus. Ele vai fazer isso. Não resta dúvida. Claro que a autoridade que ele tem é limitada por Deus, né? É só lembrar lá no caso de Jó, né? Faça isso, faça aquilo, mas não vai tocar na vida. Não toca na vida dele. Então, até a malignidade e a ação de Satanás é limitada por Deus. Eu sempre faço uma comparação assim, ó. Satanás, ele odeia a Deus. E na medida em que ele odeia a Deus, ele nos odeia também. Ele nos odeia. Se ele não tivesse um limite na sua malignidade, mas com toda certeza ele iria se materializar e acabar com a gente. Como que a gente ia lutar com um ser que é extremamente mais poderoso que a gente? Mas por que ele não faz? Porque Deus não permite. Até a sua atuação, a sua malignidade, a sua autoridade, ela tem um limite, é limitada por Deus.
As Escrituras nos revelam que há uma certa astúcia lá no coração dele. Está lá em 2 aos Coríntios, capítulo 10. Mas é sempre uma astúcia de uma mente corrompida, de uma mente depravada. É sempre para o mal, né? Tudo que ele tem, toda a energia dele é para o mal. E Paulo vai dizer mesmo, né, que ele é arrogante, que ele gosta do holofote, ele quer os aplausos para ele quer a glória para ele. Enfim, é uma inveja profunda de Deus. É um anjo que não se adaptou com a função de diácono. Não é? Se rebelou, não quer ser diácono. De jeito nenhum. Quer ser servido. Quer ser servido. Foi criado. Quer poder. É glória, né? Quer glória, né? Foi criado para servir, mas não se adaptou, né? Ele quer ser servido, né? E a Bíblia fala que além de ser chamado de diabo, de Satanás, ele ainda é chamado de o grande dragão, né? Lá em Apocalipse 12, ele é a antiga serpente. Lá em Apocalipse 9, ele é Apolion. Apolion significa destruidor. Olha só, né? É uma tragédia, é uma catástrofe atrás da outra. É o que está no coração dele. Ele vive para isso, né? É um destruidor contínuo, quanto mais. Ele quer a destruição, ele quer acabar com tudo, né? Lá em Apocalipse 9:11, quando fala que ele é Apolion, também fala muito dele, né? Entender que ele é destruidor, pensar mesmo num ser extremamente maligno. Ele é chamado também do príncipe deste mundo, ele é chamado do Deus desse século e ele é chamado de Beelzebu. Então existem aí muitas referências, muita informação, né, a respeito dele. Eu acho que, como nós já falamos em outras ocasiões, tanto hoje quanto no programa passado, não precisa buscar em outra fonte, né? A Bíblia, ela é suficiente, ela tem muita informação a respeito desse ser. É isso aí. E esse ser megalomaníaco, esse ser astuto, ele continua atuando, né? E trabalhando e usando as seclas, né, os seus seguidores, essa terça parte que o seguiu para tentar causar males aos seres humanos, né, como o senhor falou. A gente até conversava aqui um pouco antes de começar o programa, né? Já que Satanás não é onipresente, ele não tem todo o poder, ele também não é onipresente nem onisciente. E nem onisciente. Só Deus o é, né? Só Deus. Se ele não é onipresente, então ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele só pode estar em um lugar de cada vez, né? E às vezes eu fico tentando fazer esse raciocínio, fico tentando pensar, né? Onde Satanás está agora? Onde o chefe está agora com um grande número desses seus asseclas agindo no mundo, né? Então, parece que quando a gente olha para alguns lugares do mundo, a gente tem a impressão, né? Parece que ali é o trono de Satanás, né? Lugares onde é difícil permear o cristianismo, onde cristãos são mortos, perseguidos. É lógico que ele está agindo no mundo inteiro, né? Mas parece que a ação dele é muito concentrada e vista, né, em alguns lugares, né? Acho que em alguns momentos da história, né? Ele alguns momentos da história mais em algumas regiões que em outras. Isso não quer dizer que ele tenha um território, né? Mas sim, ele atua, com certeza. Né? Sim. Atua. É isso aí. Bom, seguindo aqui para o final, então, do nosso programa de hoje, acho que seria bom a gente fazer um esclarecimento aqui, antes da gente concluir. Eu até queria pedir para o pastor Mateus comentar um pouquinho sobre isso, porque hoje nós falamos sobre a queda dos anjos, né? A queda de Satanás nesse seu programa de rebelião contra Deus. E há um comentário sobre essa queda em Apocalipse 12, no início ali, né, da terça parte. Só que esse mesmo Apocalipse 12 fala de uma batalha entre Satanás e os anjos de Deus lá no céu, onde ele é expulso. Então, essa batalha é a batalha que a gente comentou há pouco aí relacionada à queda, ou é uma outra batalha? Traz esse esclarecimento para a gente já caminhar aqui para o final do nosso programa de hoje. Sim. Olhando para o texto, a gente vai perceber que não é, né? É depois da ascensão de Cristo, né? Então não tem como ser, porque a da queda, Cristo ainda não tinha vindo ao mundo, né? Então não dá para dizer que essa batalha é a mesma batalha, né? A batalha da queda é uma batalha que acontece ali, né? Na origem de todas as coisas, né? Nós queremos que é ali, após a criação, né? De tudo bom.
Mas, olhando para Apocalipse 12, uma leitura atenta vai deixar isso muito claro, né? Os versículos 3 e 4 vão falar para a gente que o dragão levou a terça parte das estrelas do céu. Aqui sim, daria para pegar essa primeira parte aqui do texto e dizer que aqui sim, quando ele leva a terça parte, tem a ver com essa batalha da queda lá atrás, né? Mas depois, na sequência do texto, a gente vai perceber que não, né? Que ele vai falar do nascimento de Jesus, né? E depois vai falar da ascensão de Jesus. Então, ele vai colocar os termos aqui na história, né? Então, ele está falando dos últimos dias, né? E é interessante, porque depois disso aqui, parece que até nesse momento Satanás tinha um certo acesso às regiões celestiais aqui, né? E depois disso aqui, o texto de Apocalipse vai dizer que Satanás é lançado de uma vez agora na terra, né? E a expressão aqui do versículo 12 é interessante, que ele diz assim, ó, celebrem os céus, né? Mas ele olha para a terra e fala assim, ai da terra. E Satanás veio para cá, né? Celebrem os céus, mas ai da terra. Ai da terra. E é essa a sensação, né? Satanás, ele veio com toda a fúria, né? Diz o texto. Ele está furioso, ele está irado, e ele veio para destruir, né? Para perseguir, para tentar tirar a paz mesmo, né? Que só Deus pode dar. Ele vai, inclusive, lutar, né? Contra os eleitos, contra os salvos, e causar mal em toda a humanidade, né? Ele quer destruir tudo. E a gente vê esse dano, né? Esse caos que ele causa, como você falou, né? Em algumas regiões parece que ele age pessoalmente, né? Em outros ele manda lá os seus diáconos, né? Seus discípulos, né? Os anjos, os demônios. Mas em algumas ações a gente vê que é um negócio tão maligno que a gente tem quase certeza que é o próprio chefe, né? O próprio Satanás que está ali agindo com a sua fúria. É porque ele quer destruir mesmo, né? Porque ele sabe que pouco tempo lhe resta, né? Então, o texto vai dizer isso pra gente, né? Ele já está condenado, né? Como a gente bem enfatizou aqui, ele está julgado. E aí, nesse sentido, a gente tem uma mensagem de esperança em Apocalipse, né? Em meio a toda essa guerra, né? O Apocalipse é escrito para trazer esperança para o nosso coração, né? Então, meu irmão e minha irmã, né? Se você, em algum momento, se sente oprimido, né, por Satanás, se sente perseguido ali, acuado, não se acue, né? Permaneça firme em Cristo Jesus, porque apesar de toda essa força, né, todas as estratégias de Satanás, nós já falamos aqui, né, em outra oportunidade, que maior é o nosso Senhor que está em nós e Ele é quem luta por nós. Então, Satanás, ele está vindo para perseguir, mas ele não tem mais poder do que o nosso Senhor, né? E ele pode até nos atacar, né, por algum tempo, mas, segundo a Bíblia, não pode nos tocar e não pode tirar de nós o prêmio, né? Não pode tirar de nós a esperança da nossa vocação, não pode tirar a nossa salvação, que foi adquirida lá no Calvário, né? Pela graça de Jesus, pelo sangue de Jesus. Então, é isso, né? Que a gente tem essa esperança, apesar das guerras espirituais, né? Apesar das batalhas espirituais. Essa batalha não é nossa, né? No sentido de que a gente é que vai travá-la, né, com as nossas forças, né? Mas é uma batalha que Deus é quem está lutando por nós e Ele nos dá a capacidade, né? Eu imagino que talvez, falando das ações, né, a gente tem a oportunidade de ouvir em outros programas, né? Mas a Bíblia diz que existe uma armadura espiritual, né, que é dada para capacitar todos os crentes para que eles permaneçam firmes contra todas as ações de Satanás, né? Então a gente pode permanecer firme em Deus, com esperança, porque nós temos a armadura de Deus que nos assegura isso, né? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Alessio, poderia orar por nós, pelos que estão nos acompanhando, para a gente concluir o nosso programa de hoje? Amém. Amém. Pastor Eleuto, me permita nessa oração ler Marcos 16. Minha irmã, meu irmão, Marcos 16, o versículo 17 diz assim, ó: e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios. As atividades dos demônios, né, no próximo texto e contexto vai ser tratado aqui. Mas nessa oração, eu gostaria de orar por sua vida, crendo nesta promessa de Jesus, que no nome dele nós iríamos expulsar os demônios. Eu sei que nem toda enfermidade vem de Satanás. Algumas podem vir, não são todas, mas a gente sabe. Algumas vezes as pessoas não dormem bem, muitas vezes é por N motivos. Algumas vezes é por causa de Satanás, mas não é sempre. Enfim, mas a gente sabe que essa é uma batalha espiritual. E a gente sabe que ele tenta contra a sua vida, de repente a sua vida não tem paz por causa dele. Quem sabe uma enfermidade, quem sabe um desentendimento, algo, não sei, minha irmã, algo irritadiço, enfim, não sei. A forma com que ele está lutando contra você hoje aqui, na sua vida e na sua casa, eu não sei.
mas eu sei quem pode resolver. Amém. Nós conhecemos quem pode resolver. Amém. Eu vou orar aqui pedindo a ajuda do pastor Mateus, do pastor Eleilton. Nós vamos orar por sua vida e você vai receber libertação agora aqui. No nome de Jesus que nós vamos invocar sobre a sua vida, o milagre vai chegar. Ó, se ele estiver te oprimindo, esteja pronta, minha irmã, agora para saltar de alegria, porque Satanás, ele, em nome de Jesus, ele vai sair. Amém. Esteja certo, meu irmão. A hora que essa oração chegar aí, a sua vida vai mudar. Vai mudar porque nós vamos invocar um nome que é sobre todo nome, o poderoso nome de Jesus. E é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Glória a Deus. Feche os seus olhos, minha irmã. Feche com fé, meu irmão. Feche. Coloque diante de Deus o que está te atormentando e nós estamos orando aqui agora por você. E nós já vamos louvar a Deus por essa libertação que vai chegar aí na tua vida. Bendito Deus e Pai, obrigado por esse instante, Senhor. Obrigado pela vida do pastor Eleilton. Obrigado pela vida do pastor Mateus. Obrigado pelo programa hoje, Texto e Contexto, que nos trouxe uma informação extremamente relevante, Senhor. O Senhor está usando este momento, meu Deus, para que o teu evangelho entre no lar da tua filha, no lar do teu filho. Glórias a ti. Mais uma vez, oh Deus, este evangelho é poderosíssimo, ele é gloriosíssimo. Honra e glória a ti, Senhor. Honra e glória a ti. Pai eterno, eu oro por este lar onde o Senhor nos permitiu entrar nesta ocasião. E o Senhor sabe, meu Deus, o que Satanás está tentando. Quem sabe Satanás está tentando separar o casal? Quem sabe Satanás está colocando enfermidade? Quem sabe, meu Deus, a irritação chegou? Quem sabe a noite não é bem dormida? São noites e noites mal dormidas porque Satanás está ali tentando, perturbando. Mas agora, Senhor, Pai eterno, em nome de Jesus, nós levantamos nossa mão agora e em nome de Jesus eu repreendo toda a força de Satanás. Caia por terra agora em nome de Jesus. Eu estou te ordenando, Satanás. Eu estou te ordenando em nome de Jesus. Você não tem direito mais aqui. Você não tem direito na vida da filha de Deus, na vida do filho de Deus. Você não tem direito nesta casa. Saia em nome de Jesus. Eu estou te repreendendo, eu estou te ordenando, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que você saia dessa história, que você saia desta vida, que você saia desta casa agora. Eu declaro em nome de Jesus esta casa liberta. Eu declaro em nome de Jesus esta vida liberta. Eu declaro em nome de Jesus este casal liberto de toda a sua opressão. E em nome de Jesus a paz chega agora. A bênção chega agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Deus, o Senhor tem o controle aqui e agora. O Senhor está vendo agora. E eu estou te louvando, Senhor, porque sei que Satanás recuou. E esta batalha o teu filho venceu como venceu todas as batalhas. Meu Deus, nós abençoamos esta casa, nós abençoamos em nome de Jesus esta família, nós abençoamos teu filho e tua filha, sobre eles tua bênção. A partir de agora uma nova história, um novo momento. Guarda eles, guarda esta casa, guarda esta família, que permaneçam abençoados em nome e amém, para a glória de Jesus. Graças a Deus. Amém, Jesus. Amém, glória a Deus. Amém. Pode dizer amém, minha irmã, pode dizer amém, meu irmão, porque a bênção de Deus está aí na sua casa agora. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado, pastor Alessio. Obrigado, Glória pastor Mateus. Graças a Deus por esse Graças a tempo Deus. de oração. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus pela tua vida, por ter nos acompanhado até aqui. Estamos chegando ao final de mais um programa Texto e Contexto. Na semana que vem, permitindo Deus, estaremos aqui novamente e nós vamos conversar um pouco sobre a atividade dos anjos maus. Vamos entrar especificamente nessa questão, conversar um pouco sobre possessão, sobre opressão, sobre demônios territoriais, enfim. Nós vamos conversar um pouco sobre esses temas à luz daquilo que a Bíblia diz. Então não perca o programa da próxima semana, onde nós estaremos falando sobre esses temas. Para finalizar o programa de hoje, quero lembrar você mais uma vez, o QR Code que está aparecendo aí na sua tela, para que você possa acessar o site amigosdamissão.org. É um site importante onde você pode fazer a sua contribuição para a manutenção da TV Viva Promessa. Tem toda uma estrutura com funcionários, você está vendo os programas acontecendo aí. Então, para que você possa contribuir, para que esse conteúdo continue chegando para você, para a sua família, seja um amigo da missão. Acesse agora mesmo o site amigosdamissão.org
e também faça a sua contribuição. Lembro também mais uma vez sobre a nossa próxima série de lições bíblicas, Alegrai-vos, estudo com base na carta aos Filipenses, é a nossa lição do segundo trimestre desse ano. Você pode adquirir no site da Editora Promessa, que é o editorapromessa.com.br. Adquira a sua lição para que a gente possa estudar também junto esse conteúdo. Aliás, é o conteúdo que é utilizado todas as quartas-feiras aqui pelo pastor Samuel, que apresenta também o programa da Escola Bíblica. É isso. Deus abençoe a sua vida e até a próxima semana. Em nome de Jesus.